Após um 2024 de subida muito forte do dólar, ele subiu 27%, a moeda acabou cotada em 6,24. E o que nós observamos agora no começo de 25 são sucessivas quedas. No momento que eu gravo esse vídeo, o dólar está custando R$ 5,78 e nós temos uma queda acumulada desde o dia 1º de janeiro de 7,37%. Mas por que o dólar está caindo tanto e como aproveitar esse momento? É sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Mas antes de entregar esse conteúdo, eu quero lembrar vocês que acompanham o canal que no dia de hoje nós tivemos a abertura da 29ª turma do Viver de Renda. Já temos mais de 50% das vagas preenchidas, lembrando são apenas 1.200. E para você que quer aprender a investir, lá no Viver de Renda a gente pega absolutamente do zero, então você pode chegar sem saber nada, porque até mesmo sendo completamente leigo, se você assistir às aulas e tirar as dúvidas com a equipe de suporte, que responde 100% das dúvidas do aluno, isso durante um período total de 12 meses, então é bem intensivo em termos de suporte, você vai aprender a investir, a montar sua carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, porque a gente aprende a investir tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Tudo isso para que você possa proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia você possa efetivamente viver de renda. Então, para quem quiser aprender, link aqui na descrição, aguardo vocês no curso. Lembrando ainda que há vários bônus, mas um que eu considero bem interessante é que se você colocar o endereço do Brasil, você receberá um exemplar do meu livro Em Nome do Povo, autografado. Agora, falando sobre a questão do câmbio, vamos lembrar que olhar movimentos de moedas é sempre muito complicado, porque você não pode avaliar somente um país. Ah, o dólar ele valorizou em relação ao real, então foi erro do nosso governo. Ou agora está desvalorizando, com o real se valorizando contra o dólar, então são acertos internos. Não, são sempre relações entre dois países. E por isso que é tão complexo prever direção de moeda. Uma brincadeira no mercado que fala que o dólar tem 4 funções, né? Uma moeda de troca, uma reserva de valor, uma unidade de conta e também tem a função de fazer os economistas, financistas no geral, passarem vergonha com previsões. Já que é extremamente difícil fazer previsões para um sistema que reage à previsão. Se, por exemplo, todo mundo faz previsões de que o dólar vai baixar, aí muita gente pode aproveitar esse dólar mais baixo, com juros mais baixos lá fora em comparação ao Brasil, para pegar dívida. Só que se todo mundo pega dívida ao mesmo tempo, será necessário ter dólares depois para pagar essa dívida. Então todo mundo espera que o dólar baixe num certo período de tempo e ele pode acabar aumentando por conta da demanda por novos dólares que estará contratado ao longo do tempo. Por isso, para a gente entender o movimento do câmbio, vamos pegar o ano de 2024, onde ele foi se apreciando, e agora o começo de 25, falando de acontecimentos nos dois países, tanto Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E aí, começando pelos americanos, se a gente volta para 24, começo do ano, o dólar em relação ao real estava comportado num patamar de mais ou menos R$ 5,00, o que parece impressionante tendo visto o preço do dólar agora, né? O quanto aumentou, mesmo após a queda. E lá em 24, muita gente esperava uma série de cortes na taxa de juros americana, a Fed Funds Rate, que acabaram não acontecendo, eles foram sendo postergados devido à resiliência da inflação americana. E aí, com esses juros mais altos por mais tempo, o que a gente viu foi uma deterioração do câmbio aqui no Brasil, com o dólar se apreciando. Até porque enquanto o juros estava fixo lá fora, aqui no Brasil a gente iniciou com um corte de juros e uma previsão de que a Selic chegaria a 9%, esse era mais ou menos o consenso de mercado, ao final do ano de 24. O que agora a gente já sabe que não aconteceu, passou muito longe, né? Já que fechou o ano em 12,25. Mas esse era o cenário, juros aqui caindo, juros lá fora estabilizados, então esse diferencial de juros menor acaba deixando o Brasil menos atrativo. Até que finalmente, no final do ano, os americanos cortaram juros, diminuíram em 0,25 a Fed Funds Rate, chegando ao novo patamar entre 4,25 e 4,5. Lá não é igual a Selic aqui, que fica num patamar fixo, ela tem uma banda de variação. Mas enquanto os americanos faziam isso, desciam juros, a gente via a nossa taxa Selic subir, o que aumentava esse diferencial em relação aos Estados Unidos. O que se torna mais atrativo para o investidor que gosta de fazer o chamado carry trade, ou seja, esse cara pega dinheiro emprestado em países de juros baixos, como os Estados Unidos. O Japão também é muito utilizado para isso, devido ao seu juro bem baixo. Troca esse dinheiro pela moeda de um país que tem juros muito altos e deixa investido lá. Então, pegando o exemplo dos Estados Unidos e citando essas duas taxas, a Fed Funds Rate e a Selic, sendo que ninguém consegue pegar por essas taxas, né? O governo que pega emprestado nesse valor. Mas, apenas para mostrar o diferencial, alguém pegaria emprestado por uma taxa de 4,5, jogando para a banda superior, para investir aqui no Brasil a 12,25. São quase 8 pontos percentuais de juros. E, no entanto, o câmbio continuou depreciando no final do ano, passando de R$6 pela primeira vez na história. E aí nós entramos em outros fatores, que ainda são ligados à economia americana. Porque o câmbio aqui, a situação começou a azedar bastante no final do ano, pós a eleição de Donald Trump, com o mercado já antecipando o que poderiam ser as políticas adotadas pelo Trump, como por exemplo, essa questão de tarifar diferentes países para fortalecer a economia americana. Se você acompanha os vídeos da semana passada, eu falei das tarifas que o Trump queria colocar sobre o México, sobre o Canadá, que foram postergadas, e também sobre a China. Mas pode sobrar para muito mais gente, inclusive há receios de que isso possa chegar no Brasil,
Brasil, já que, como você pode ver nesse gráfico, o Brasil, na média, tarifa o que vem dos Estados Unidos em 14%, enquanto os Estados Unidos tarifa a gente em 2%. E aí o presidente Lula falou que deveria haver uma reciprocidade tributária, caso sejam aplicadas novas taxas pelos americanos. Se o Trump pensar a mesma coisa, para essa reciprocidade, ele vai aumentar em 7 vezes o imposto que as mercadorias brasileiras deveriam pagar nos Estados Unidos. E com o preço de produtos importados mais caros, o americano tenderia a consumir mais do próprio país, já que ele pode comprar o que vem de fora mais barato, então ele compra porque é interessante para o bolso dele. Agora, se o que vem de fora fica mais caro e o produto americano se torna mais barato, ele passa a consumir do mercado interno. Só que veja que esse mais barato é relativo, né? O produto americano continua sendo uma opção cara. É que o que vem de fora ficou mais caro ainda. E aí, se você pega os indicadores de inflação, que medem essa variação no preço dos produtos, nós teríamos inflação mais alta nos Estados Unidos. E um banco central independente, observando sua missão de garantir uma estabilidade de preços, deveria manter juros mais altos por mais tempo, ou até mesmo, dependendo do movimento, aumentar juros. O que, voltando àquele diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, deixaria essa diferença menor. Pô, mas isso não aconteceu ainda, Bruno. Não aconteceu, mas o mercado não olha para aquilo que está acontecendo agora, ele olha sempre para o futuro. E aqui até agora eu estou falando só de fator externo, mas vamos lembrar que dinâmica entre moedas tem os fatores externos, que ao longo de 24 provocaram uma subida do dólar não só contra o real, mas contra várias outras moedas, e aos fatores internos, que explicam, por exemplo, o porquê do dólar ter subido tanto no mundo inteiro, mas especialmente contra o real. A gente foi a moeda de pior performance em 2024. E por que isso aconteceu? Bom, as sucessivas manchetes que vão ficar aparecendo aqui na tela, mostrando o quanto o nosso governo, apesar de arrecadar muito, continuava gastando mais do que arrecadava, mas havia uma grande resistência a fazer cortes de gastos. Inclusive, lá no começo do ano de 24 ainda, por volta de abril, quando o câmbio começou a se deteriorar, a gente teve um movimento do governo, que teve peso, logicamente, nessa questão do câmbio, mudando a nossa meta de superávit fiscal, ou seja, arrecadação maior do que os gastos, sem contar juros da dívida, seria um superávit primário apenas, que saiu de 0,5% para 0. Então não era mais meta de superávit, era só de fechar as contas. Essa mudança de expectativa já começou a deteriorar as coisas. E aí foram uma série de outras declarações que fizeram com que o dólar fosse subindo, 5,40, 5,50, 5,70, até chegar a R$6, naquele fatídico evento onde o ministro Fernando Haddad foi à televisão para falar sobre corte de gastos, mas acabou falando, na verdade, sobre renúncia de receita, indicando que os brasileiros que ganham até R$5.000 por mês ficariam isentos de imposto de renda, que foi uma promessa do Lula durante sua campanha, e acho que o governo vai realmente se esforçar para que isso venha acontecer, até porque isso seria uma vitória política muito grande, deveria trazer muita popularidade ao presidente. No entanto, o mercado já começou a reagir a isso, porque se a gente, apesar de arrecadar muito, foi recorde atrás de recorde em 24 em termos de arrecadação, ainda gasta mais do que arrecada, e aí de repente o governo anuncia um pacote de corte de gastos tido como insuficiente para equilibrar as contas públicas, e somado a isso, anuncia um pacote de corte de receita, com estimativas variando do que seria essa renúncia. E um número conservador que eu vi ficaria na ordem de 35 bilhões por ano, que deveriam ser recompostos através da tributação daqueles que ganham mais dinheiro aqui no Brasil. Que eu não sei se iria passar nesse momento que a gente está chegando muito próximo de uma eleição, né? Essas medidas de tributação, elas costumam acontecer mais próximas do início do mandato e não do seu final. Mas vamos ver, né? Tudo pode acontecer aqui no Brasil. Com isso a gente encerra o ano de 24 e agora entramos em 25, onde o movimento do dólar ele tá diferente. Ao invés de subir, a gente vê quedas consecutivas da moeda americana. E aí vamos começar pelo cenário externo. Trump assume o governo, de fato começa a colocar essa política de tarifas em vigor, mas ao que tudo indica, com objetivos secundários. Trump pressiona o Canadá, anuncia tarifas, mas posterga, enquanto o Canadá vai lá e coloca mais vigilância na fronteira, que talvez fosse o que ele quisesse desde o início. A mesma coisa com o México. Então pode ser que as tarifas sejam ameaças para conseguir objetivos secundários, que não aparecem no primeiro momento. E aí, se readequando a essa dinâmica, o dólar que subiu por conta desse medo de uma inflação mais alta nos Estados Unidos, começa a arrefecer, já que a tendência é que a inflação não fique mais alta e que a gente possa, inclusive, ter queda de juros nesse ano. Agora, pegando fatores internos, aqui em 25 não dá para afirmar que a postura do nosso governo mudou, mas, contrastando com 24, a gente espera ver muito menos críticas do Lula à figura do presidente do Banco Central, porque até 24 era o Roberto Campos Neto, virou o ano, passou a ser o Gabriel Galípolo, indicado pelo governo Lula. E foi até interessante o que o Lula publicou depois da primeira reunião feita pelo Copom, presidido pelo Galípolo, que vamos lembrar que já era membro do Copom no ano passado. Teve uma decisão onde houve uma certa discordância, uma separação do Copom quanto à queda de juros. A ala dos indicados do PT queria mais queda de juros, 0,5, os pelo antigo governo queriam 0,25, mas depois as outras decisões de subida de juros, inclusive, foram unânimes. E o Lula não criticou o Galípolo, falou que ele fez o que tinha que fazer. A Gleisi Hoffmann, que foi sempre muito crítica ao Roberto Campos Neto, também colocou que, na verdade, a decisão foi só uma coisa que já estava acordada anteriormente. Então meio que eles limparam a barra do Galípolo. Com esse menor ruído e menos declarações, inclusive, do governo até o momento. Tudo bem que teve aquele vídeo do Lula que pegou super mal para a imagem dele, falando sobre, olha, se tá caro, simplesmente não
compra? Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Gerou uma grande repercussão em rede social, o pessoal falando, se o imposto tá caro, então não pago também, né? Que na minha opinião seria muito justo. Mas em todo caso, para essa questão dessa rusga entre Banco Central e Poder Executivo, que aconteceu durante todo o ano de 23 e 24, agora em 25 se espera menos ruído. Um outro ponto da nossa política interna que acabou mudando vem dessa parte da política monetária, porque os juros subiram em 24 e fecharam em 12,25 e já estão subindo agora em 25 também. Primeira reunião do Copom, 1 ponto percentual de aumento para 13,25. Próxima reunião, é esperado mais 1 ponto percentual, 14,25. E se a gente pega previsões de Selic nesse ano, tem gente acreditando que a Selic vai passar de 15%, como é o caso do pessoal da XP e o do Itaú. Então o investidor global, aquele que quer fazer o chamado carry trade, como eu já expliquei anteriormente, ele volta a olhar para o Brasil como um mercado mais atrativo, já que esse diferencial de juros aumentou e deve continuar aumentando ao longo do ano. E um último ponto sobre isso que nós não podemos esquecer também é um comportamento que acontece nos mercados com os ativos de retorno às médias, já que nada cresce até os céus de maneira simplesmente linear, subindo sem parar, sem nenhuma queda. E a mesma coisa na direção para baixo. Você sempre terá oscilações. Então, quando o ativo se afasta muito da sua média de comportamento, a tendência é que depois ele toque essa média novamente. A mesma coisa, inclusive, acontece com seres humanos. Você tem uma média de comportamento de 20 anos sem treinar, de repente você começa a treinar pra caramba. Se você me pergunta sobre, como é que vai ser o ano que vem desse indivíduo? Como ele tem 20 anos de comportamento sem treino e apenas, sei lá, um mês treinando, eu tendo a achar que a média vai ser mais forte do que essa mudança de hábito que a gente viu somente no último mês. Mas conforme ele vai treinando ao longo do tempo, aí sim a média começa a se deslocar de maneira mais lenta para próximo daquelas atividades diárias, que podem cessar, uma toca na outra, depois crescem juntas. Então a mesma coisa acontece com ativos de risco, com Bitcoin e com a relação do dólar com o real. Então depois que o dólar subiu muito de uma vez, haverá um momento em que ele vai retornar para a média, ele vai ter que cair. Já somado com tudo isso que eu falei aqui para vocês. Ou seja, embora seja sempre muito complexo, como eu disse no começo do vídeo, falar da relação entre moedas, nós temos uma conjuntura de menos impacto das tarifas do Trump em relação àquilo que era esperado em 24, juros mais altos aqui no Brasil, como a gente pode ver através do aumento da Selic e das previsões de mais aumentos à frente neste ano, um relativo silêncio do governo, principalmente em relação a críticas do Banco Central, relativo porque governos nunca ficam em silêncio, né? Então vai ter coisa acontecendo. Essa parte do ruído da relação do Poder Executivo com o Banco Central tende a ser menor, já que o Galípolo foi indicado pelo presidente Lula. E o último ponto é o próprio comportamento de retorno às médias. Novamente, você não vai ver um ativo subindo em linha reta sempre. Você terá oscilações no comportamento. Ok, Bruno, legal. E o que você está fazendo diante dessa queda do dólar? Para quem me acompanha aqui há mais tempo, não caiu de paraquedas nesse vídeo, você provavelmente já viu que eu tenho uma meta há vários anos de alocar pelo menos 50% do meu patrimônio, digamos, líquido. Não é bem patrimônio líquido, né? Porque imóveis contam no patrimônio líquido, é mais realmente em questão de liquidez, aquilo que eu posso mover, alocado fora do Brasil, ou Brasil fora desse dinheiro, né? Bitcoin, por exemplo, contaria nessa meta. E já que a fatia que eu tenho lá fora, ela cresceu muito mais do que a interna, tanto pelo desempenho do Bitcoin quanto do mercado americano, essa meta ela acabou sendo batida. Então eu dei uma modificada nessa meta nesse ano. Não é mais ter 50% do patrimônio lá fora, é enviar 50% do dinheiro que eu vou investir para fora do Brasil. Mas eu evitei fazer isso durante essa época de dólar acima de R$6. Primeiro, que eu não precisava, já que eu tô com patrimônio lá fora já. Segundo, que dava uma dor no coração, era um valor muito alto. E como eu disse, né, mercados têm comportamento de retorno às médias. Então, aproveitando essa queda do dólar, eu já fiz câmbio 3 vezes esse ano. Todos, inclusive, pela Portfel, a consultoria que a gente tem aqui no Grupo Primo. Para quem quiser saber mais sobre a consultoria, eu vou deixar um link aqui na descrição também. Porque não é só questão de câmbio. Lá o pessoal toma conta de planejamento, investimentos, pensa na questão de seguro, sucessão, estruturas tributárias. Tenho muito imóvel, quero criar uma holding, nós fazemos. Quero investir lá fora e o valor já é mais alto, tenho medo de imposto sobre herança. Nós abrimos offshore. Estou pensando na saída fiscal do Brasil para países de tributação mais amigável, como por exemplo o que está muito na moda, o Uruguai. A gente cuida disso também. Quer financiar casa, tudo isso você pode fazer via Portfel. Eu fiz isso, por exemplo, com o apartamento que eu financiei aqui em Alphaville. Botamos em 30 bancos, eu peguei aquela taxa que era mais baixa. Mas enfim, voltando à questão do câmbio, eu aproveitei a queda do dólar para poder mandar recursos com preços mais baixos. Poxa, mas a queda do dólar não deve continuar? Se a gente pensa na questão do diferencial de juros, caso a Selic aumente mais do que o esperado, sim, ela pode continuar. Mas ela também pode parar. Seja porque o Trump vai olhar para o Brasil com outros olhos e querer tarifar a gente, ou seja devido à queda de popularidade do presidente. Inclusive em locais que são favoráveis ao PT já de longa data, como por exemplo o Nordeste do nosso país. E aqui nós poderemos ter uma faca de dois gumes,
ruins, né? Porque algumas pessoas olham para isso e pensam, bom, o governo está perdendo popularidade, é necessário que ele corrija alguns rumos da economia, o que seria bom para os investidores, para que ele volte a ganhar popularidade. Faça reformas, por exemplo. Eu particularmente discordo dessa visão. Eu me alinho mais a outra visão que diz o seguinte: quando o governo começa a perder popularidade, o que ele faz, sobretudo chegando mais próximo de uma eleição? Ele gasta mais, já que o sucesso político está muito mais ligado ao uso da impressora de dinheiro do que ao seu controle. Então eu espero, acho até que é previsível, que a gente veja algum tipo de política com cunho mais populista, não cuidando da parte fiscal, para aumentar a popularidade do governo. Se o Lula estivesse com muita popularidade, ele poderia não fazer isso agora. Mas se a popularidade caiu, provavelmente nós veremos alguma coisa assim. Essa pelo menos é a minha visão nesse momento. Se você tem uma visão diferente, deixa aqui nos comentários. Grande abraço.